Segunda Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2. Como a pastora falou no início do culto, estamos nesses dias em oração, todas as tardes, orando, clamando ao Senhor, e Deus já tem respondido, Deus já está movendo em nosso favor, e Deus tem uma palavra para nós nessa semana, que essa semana será o tempo da resposta, da colheita. Você crê nisso, meu irmão? Todos aqueles que estão conosco, participando da oração, continuaremos firme. Se você puder, venha estar conosco. Todos os dias, das 6 às 6:30 da tarde. Das 6:30 às 7. Das 6:30 às 7. Pastor não erra, testa a igreja. E vocês estão muito bem, estão aprovados. Então estamos aqui orando e Deus tem respondido e Deus continuará a responder. Amém? Agora vamos estar aqui atento à palavra do Senhor. Eu peço a todos que nesse momento possam evitar de ir ao banheiro, tomar água e tal, seria muito ideal, somente se realmente for necessário. Na bênção. 2 Reis capítulo 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, em um redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos do profeta que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que hoje o Senhor tomará o seu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: ficai-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam certa distância em frente ao lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do meu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me visse quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Amém? Podem sentar. Fiquem à vontade. Eu creio que você já deve ter ouvido ministrações e palavras em cima dessa passagem, mas eu quero dizer que a palavra de Deus é sempre nova, a palavra de Deus se renova a cada dia. Ela é, como eu disse no começo na oração aqui, ela é o maná, e o maná do Senhor, a cada momento que era colhido, tinha um sabor diferente, tinha algo novo. Então mesmo que você já tenha lido, ouvido, e já tenha meditado nessa passagem, eu peço para você nesse momento, abra seu coração e deixe o Espírito agir. Amém, meus irmãos? Sempre haverá algo novo, e hoje eu creio que Deus tem algo novo para nós. Essa passagem que acabamos de ler, mostra aqui, relata um trajeto singular, simples, de Eliseu e Elias. E eles passaram aqui por 4 lugares. Eles saíram de Gilgal, foram a Betel, de Betel foram a Jericó, e de Jericó foram ao Jordão. E ali no Jordão, aconteceu aquilo que há de mais extraordinário nessa passagem, em que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, na presença de Eliseu. E Eliseu recebeu aquilo que tinha pedido, uma unção dobrada do Senhor. E eu quero dizer o seguinte, que aqui,
nós temos algo de Deus para nós na nossa caminhada, no nosso caminhar aqui na terra, enquanto aguardamos a vinda gloriosa do Senhor. Você crê nisso? Nós vemos, eu gosto de citar aqui Hebreus capítulo 10, versículo 1, que nos diz que tudo o que aconteceu na antiga aliança, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, na antiga aliança, foi apenas sombra dos bens vindouros, daquilo que viria a acontecer. E eu creio que esta passagem o Senhor moveu aqui de algo sobrenatural, mas também está mostrando apenas numa sombra aquilo que Ele tem para nós como igreja. E eu quero dizer para vocês que, aproveitando essa passagem e aquilo que Deus tem nesses 4 lugares aqui, por onde passou Eliseu e Elias, da mesma maneira Deus tem algo para nos ensinar em 4 pontos na nossa caminhada cristã. Na bênção, meus irmãos. Existe na nossa caminhada cristã 4 pontos específicos em que nós precisamos entender e vencer. Nós, quando começamos a nossa caminhada, aceitamos Jesus, somos batizados, nós saímos de Gilgal, e depois vamos a Betel, depois nós vamos também a Jericó, depois nós chegamos ao Jordão de Deus. E eu quero, nesses dias, estar aqui explanando esses pontos para que a gente possa entender aquilo que Deus tem para nós. Então nós vamos ver que quando nós estamos em Gilgal, o Senhor nos capacita a vencer a nossa carne. Nós vamos aprender também que quando nós chegamos a Betel, o Senhor nos auxilia e nos capacita a vencer o mundo estando na casa de Deus. Betel é Bet-El, casa de Elohim, casa do Senhor, casa de Deus. Nós vamos ver também que quando nós, na nossa caminhada cristã, nós chegamos em Jericó, o Senhor nos capacita a vencer os inimigos, derrubar todas as barreiras e as muralhas que possam haver para que nós possamos conquistar aquilo que é nosso. E quando nós chegamos a Jordão, nós vencemos a morte e estamos aptos a usufruir de toda a sorte de bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, se você quer realmente subir ao céu como Elias, se você quer receber da unção do Espírito como Eliseu, meu irmão, vamos seguir esses passos aí na nossa caminhada, porque o Senhor vai nos ensinar, assim como aconteceu, e eu digo sempre, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no espiritual. Então Deus tem algo novo para nós, para nos ensinar nessa caminhada, rumo à terra prometida, rumo àquilo que Deus tem. Então nós fomos arrancados, tirados da escravidão, do pecado, e estamos aqui caminhando a promessa de Deus, na bênção. Então nós vamos ver agora esses estágios, essas coisas. E para facilitar e para não ficar muito cansativo, nós vamos aí a alguns cultos para podermos entender esses 4 pontos. Mas o primeiro que eu quero pegar com os irmãos é Gilgal. Então Gilgal, essa palavra, ela tem uma palavra, é uma palavra em hebraico que quer dizer tirar, remover. A palavra Gilgal em hebraico quer dizer tirar, remover, revolver. Vamos comigo rapidinho aí, volta na sua Bíblia, vamos um pouquinho mais para trás. Eu quero pegar com você o livro de Josué, para nós entendermos o que isso significa para a nossa vida. Gilgal, o que quer dizer Gilgal? O nosso ponto de partida na nossa caminhada rumo ao Senhor, rumo a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em Josué, capítulo 5, vão achando aí para mim, rapidinho, abra aí. Capítulo 5 de Josué, vamos pegar aqui do versículo 2, para entendermos essa questão de Gilgal. Então o que aconteceu em Gilgal? Em Gilgal aconteceram muitas coisas com o povo de Deus. Muitas coisas importantes aconteceram em Gilgal. Mas eu quero começar pegando aqui esse ponto de Josué. Capítulo 5, a partir do verso 2. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de perdeneira e circuncida segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibat-Aralote. Gibat-Aralote em hebraico quer dizer colina de prepúcios. Gibat, colina, Ararote, prepúcios. Então aquele local ali foi uma colina, ou seja, juntaram muitos prepúcios. Pastor, o que é isso? Depois em casa você dá uma pesquisada. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou.
Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens todos, os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. E isto porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar haver a terra que sob juramento prometera aos seus pais que os daria, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, e esses Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, pois não haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvi vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou-se Gilgal, até o dia de hoje. Então os filhos de Israel, acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Os pães asmos, as espigas tostadas, comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido o produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais nesse ano e comeram das novidades da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que pôs-se em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e perguntou-lhe: és dos nossos ou dos nossos inimigos? E respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou o seu rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: que me diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalças as sandálias dos teus pés, pois o lugar que está é santo. E Josué fez assim. Amém. Cumprido esse trecho, né? Mas vamos resumir e entender aqui. O povo de Deus caminhou, saiu do Egito, e logo que saíram, sob ordem de Deus, aquilo que Deus já tinha falado com Abraão, ele tinha feito uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão e pediu para que os homens cortassem o prepúcio, a pele que cobre, né? Ali o pênis do homem, que cortasse em sinal desta aliança. E depois, quando eles saíram do Egito, logo que começaram a caminhar, Deus falou novamente a Moisés e pediu para que toda a nação que saiu do Egito, no tempo em que estiveram lá como escravo, isso também caiu em esquecimento. E todos foram circuncidados. Todos foram e levaram essa marca. E nós vamos entender isso, o que Deus espera de nós. Bom, foram caminhando 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos, devido à dureza do coração dos homens, Deus falou: olha, esses homens que não acreditaram na minha palavra, no que eu fiz, que daria a terra, eles não entrarão. Enquanto não morrer o último, não entrarão na terra da promessa. E assim começaram a morrer, e foram morrendo e nascendo outros. E quando Josué agora estava ali, na porta, para tomar posse da terra, para entrar na promessa de Deus, Deus o chamou e falou assim: olha, é necessário que vocês circuncidam. Novamente, façam a marca. Tire aquilo que é da carne. Tire aquilo que ainda carrega do Egito. Então nós vemos que eles estavam prestes a entrar na terra da promessa, mas ainda havia coisas do Egito. Ainda havia coisas que precisavam ser tirado. Então, esse local é local que chamou-se Gilgal, porque é o local onde foi removido. Então, Gilgal, remover, tirar, revolver, arrancar. Então, ali houve uma palavra de Deus e um agir do Senhor. E o que Deus está falando conosco nessa noite? Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Pastor, isso foi lá no Antigo Testamento, foi lá quando eles caminhavam no deserto. E eu quero dizer o seguinte, que hoje nós vamos entender a palavra de Deus para as nossas vidas, e o início da nossa caminhada depende de nós arrancarmos aquilo que a carne ainda carrega sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, quando o próprio Senhor Jesus fala aos seus discípulos,
Ele diz: acautelai-vos, ficai atento, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne fraca. Tem algo aí? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos também, na palavra do livro de Romanos, que o Senhor nos ensina que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Nós vemos isso em Colossenses. Nós vemos também em Romanos 8, que a inclinação para a carne já é inimizade com Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui muitas citações do Senhor, nós vemos Deus nos ensinando com relação à carne. Então nós vamos entender o que é o Gilgal de Deus para a nossa vida. Hoje, em nome de Jesus, na nossa caminhada rumo à promessa de Deus, rumo à eternidade, nós temos que sair do Gilgal. Nós temos que começar a arrancar aquilo que a carne atrapalha na nossa vida. Você crê nisso? Carne. O que vem a ser carne? Quando a gente faz essa pergunta, o que é a carne? O que é subjugar a carne? Isso aí é uma coisa interessante para nós perguntarmos, meditarmos. Porque a hora que a gente fala carne, a primeira coisa que vem em nossa mente, eu creio que com você também, a hora que fala carne, nós já fazemos um link com o pecado. Nós fazemos um link com o mundo. Amém, meus irmãos? E não está errado isso. Quer dizer, o pecado sempre ele manifesta através da nossa carne. A hora que falamos carne, entenda-se, a questão natural. Mas também eu quero dizer o seguinte, que quando nós falamos carne, nós temos que tirar o domínio da nossa carne sobre as nossas vidas. Amém? Fala assim: eu tenho que tirar o domínio da carne sobre a minha vida. Esse é o primeiro passo, essa é a saída. Foi aqui, então, esses passos que nós vemos Elias e Eliseu, eles estão mostrando aquilo que Deus espera de nós como igreja. E a primeira coisa é o Gilgal, nós temos que sair do Gilgal. E hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar que todos nós, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós vamos sair do Gilgal. Nós vamos fazer com que a gente possa vencer a carne. Amém, meus irmãos? E no trato de vencer a carne, não é somente o pecado, não é somente as coisas erradas, as inclinações para o pecado e para as coisas erradas. A carne também é bênção, bondade. Bênção não, bondade. A carne também é aquilo que eu faço, que eu sei na minha capacidade humana, está na carne. A carne também está incluso aqui, a vitória sobre o pecado, está certo, mas a minha capacidade humana, o meu conhecimento natural, tudo isso é carne. Então vocês estão vendo como, quando nós falamos que nós devemos arrancar a carne, que nós devemos que vencer a carne, não é somente o pecado. Pelo sangue do Senhor, o Senhor nos capacita, Ele pagou um alto preço em nosso favor, e Ele nos capacita a vencer o pecado. Amém, meus irmãos? E o pecado está na carne, amém, nós cremos nisso. Porém, o Senhor vai além disso, e o que Ele espera de nós é algo mais. Eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus, Ele tem já uma sentença para a nossa carne. Evangelho de João, rapidinho. Então nós vimos aqui, depois nós voltamos nessa parte em que nós vamos meditar novamente esse caminho de Josué lá em Gilgal. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Nós vemos que Deus já tem uma sentença. Eu falei aqui que em Mateus 26 o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Nós vimos que em Romanos 8 o Senhor nos ensina que a inclinação para a carne já gera morte. Nós vemos também em Gálatas que a carne deseja o que é contrário ao espírito. E fala assim: a carne milita contra o espírito. Amém? Então olha que interessante. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, uma palavra do próprio Senhor Jesus para nós irmos alinhavando e entendendo aquilo que tem para as nossas vidas. Capítulo 3, versículo 5.
Jesus respondeu. Aqui quando Jesus foi questionado por Nicodemos a questão de nascer de novo. E ele responde, Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós já vemos aqui claramente, mais uma palavra, já a sentença de Deus para aquilo que é da carne. Ou seja, aquilo que é da carne não tem nada a ver com a questão do mover do Espírito, com o agir do Espírito do Senhor. Ele está ele está muito bem claro nos dizendo e nos ensinando. Olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E esses que são nascidos do Espírito é que vão entrar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? E esse é o ponto para nós, por mais difícil que pareça. Eu sei que para muitos aí estão falando assim, pastor, mas então quer dizer que a carne vai além daquilo que é pecado, que são as nossas falhas e os nossos erros? Vai além. Na carne também está aquilo que fazemos, que temos facilidade. Os dons naturais que nós temos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A sentença de Deus sobre a nossa carne já está determinada. Pois a carne milita contra o Espírito. E o Senhor não dá a mínima. O Senhor não dá a mínima daquilo que vem da carne. E isso é muito bom nós entendermos, porque esse é o primeiro passo na nossa caminhada, desses 4 passos que nós vamos estar vendo aqui. Nós precisamos ter vitória sobre a carne. E ter vitória sobre a carne vai além da minha vitória sobre o pecado. Na bênção, meu irmão. Tem muita gente aí que às vezes, você, todos nós somos propensos a isso. Por exemplo, uma pessoa que sobe num púlpito e ela tem uma facilidade de falar, ela tem uma eloquência boa, uma capacidade muito fácil, isso é nato nela, de estudar e aprender. Meu irmão, ela pode chegar aqui e falar coisas bonitas, porém está muito bonito, está tudo dentro da palavra, mas está na carne, não está no Espírito. Está dando para entender, meu irmão? Uma pessoa pode cantar bonito, uma pessoa pode ter uma voz maravilhosa, um dom natural. Tem gente que canta, que vai cantar porque treina, faz aula de voz e isso e aquilo. Tem outros que é como o pastor Maurício, é nato. Não me deixam cantar. Eu sei que não me deixam cantar aqui na igreja, porque senão vão ficar ofendidos, porque eu vou tomar o lugar de muita gente aí. Eu quando canto, meu irmão, se precisar de libertação, me chame para cantar. Até o diabo foge. Mas tem pessoas que têm o dom. Tem pessoas que têm. Então é isso. Então nós nascemos com coisas da carne, meu irmão. Agora eu quero dizer muito bem claro aqui, que não possa ter agora a questão do Espírito para aqueles que já têm o dom natural. Porque quando você junta o dom natural e você realmente domina e vence a carne, o Espírito prevalece. Aí, meu irmão, é pão com manteiga, aí é arroz com feijão, é aquele complemento, é aquela costela junto com aquela coisa maravilhosa de farofinha. Ou seja, é juntar o útil ao agradável. E nós precisamos entender então que no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso dia a dia, um conhecimento natural, aquela capacidade que eu tenho de conhecimento natural, meu irmão, isso se pelo Espírito é somente na carne. E é isso que o Senhor está esperando de nós. Esse é o primeiro passo da nossa caminhada rumo à vitória que o Senhor tem para nós. Eu conheço pessoas que têm um grande conhecimento da Bíblia. Eu conheço pessoas que têm um conhecimento, olha, que vai assim de longe. Você fala alguma coisa, ele sabe onde está, como é que é, versículo, capítulo, isso e tal, e consegue inclusive fazer links dessa passagem com outra passagem, que isso, que aquilo. Porém, todo esse conhecimento, se não houver um domínio sobre a carne, se não vencer essa carne, esse conhecimento de nada serve, porque o Senhor não precisa, Deus não precisa da nossa carne, Deus precisa deixarmos nos levar pelo seu Espírito.
Amém, meus irmãos? E isso é importante, isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos aí o domínio do pecado pela misericórdia do Senhor, a graça de Deus na nossa vida, pelo sangue do Senhor Jesus, que foi derramado e me deu vitória sobre o pecado, e sobre aquilo eu consigo ter domínio. Porém, eu não consigo vencer a minha carne, e eu não estou falando da carne agora com relação ao pecado, eu estou falando da carne, da coisa natural, daquilo que nós temos como capacidade humana, e Deus está falando conosco: se você não dominar, se você não vencer a sua carne, você não sai de Gilgal. E tem muita gente empacada em Gilgal. E lembre-se que depois de Gilgal, nós temos ainda que ir para Betel, depois nós temos Jericó, depois nós temos que chegar até o Jordão de Deus, que faz separação naquilo que é de cá, daquilo que é a promessa de Deus do lado de lá. Então, meus irmãos, nós temos que ter a plena certeza de que nós podemos, e através do Espírito, conseguimos vencer a carne. Você crê nisso? Na passagem de Josué, que nós lemos, em Gilgal, nós vemos que Josué, ele foi treinado, ele foi capacitado. Josué lavava as mãos de Moisés. Ele foi aquele discípulo junto com Moisés. Ele foi preparado, treinado para a liderança. Ou seja, humanamente falando, ele estava preparado para tudo aquilo que Deus precisava. Mas o Senhor, Ele não está interessado somente nos dons naturais sobre as nossas vidas. O Senhor quer algo mais. Ele quer nos capacitar. E havia necessidade, apesar de Josué ter sido preparado com tudo aquilo que ele fez, acompanhando a Moisés e pedindo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ainda tinha que sair de Gilgal. E o interessante é o seguinte, que depois da circuncisão, depois que arrancaram o prepúcio, depois que tiraram essa carne toda, depois que tiveram o domínio sobre a carne, a vitória sobre a carne, aí aparece um príncipe dos exércitos, e nós chamamos isso de teofania. Há várias passagens no Antigo Testamento, que quem estuda teologia sabe disso, é chamado de teofania. Teofania é quando manifesta o Senhor Jesus na antiga aliança. Jesus, pastor, você está errado. Isso, pulou o corguinho de ré, como diz os goianos. Jesus ainda ia nascer lá na frente com Maria e tal, lá, realmente. Mas Ele é Deus. Jesus sempre foi, é e será. Amém, meus irmãos? É o mistério da Trindade. E em várias passagens houve o manifestar da pessoa de Jesus. Sempre que manifesta a presença do Senhor, feito homem, é o Senhor Jesus. Por isso que muitos, quando conversaram com Jesus, conversando com ele, doutores da lei, falaram a respeito de Moisés, falaram a respeito do pai Abraão, e Jesus na conversa falou assim: eu tive com eles. Você está doido? Você não tem nem 30 anos? Tem 30 e poucos anos? Como que teve com ele? É que Jesus estava ali mostrando que Ele é sempiterno, Ele é Deus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que no Evangelho de João, no início, no primeiro capítulo, nos diz e nos ensina que Ele é o verbo divino, no princípio é Ele, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quando Ele nasceu em carne, meu irmão, ali foi só para executar a palavra de Deus para a nossa salvação. Porém aqui nós vemos que quando em Gilgal, Josué realmente teve o domínio sobre a carne, venceu a carne, aí apareceu o Senhor dos exércitos. Apareceu aquele que estava com uma espada desembainhada e chegou ali. Josué levou um susto, ele não tinha visto esse tipo de manifestar do Senhor, e falou: você é dos nossos ou contra nós? Primeira pergunta. Ele falou: sou dos teus. Aí falou algo que para nós é conhecido. Pela segunda vez na história da aliança de Deus com o povo, ouve-se uma palavra muito interessante: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Amém, meus irmãos? Isso aconteceu com quem? Com Moisés lá atrás, na sarça ardente.
naquela vez em que conversou com o Senhor. Agora novamente, o que isso quer dizer para nós? O que isso tem a ver conosco? Meu irmão, que quando nós vencemos a nossa carne e vencemos num todo as coisas naturais que Deus nos dá, as capacidades que o Senhor nos dá, e eu sei que muitos aqui, louvado seja Deus por isso, têm capacidades e dons naturais. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, mesmo assim, os nossos dons naturais, as nossas capacidades naturais precisam estar sob o domínio do Espírito. Amém, meus irmãos? E muita gente, às vezes, fazendo a obra, movendo para fazer a obra, porque tem dom, tem facilidade, gosta de fazer, às vezes até faz a obra do Senhor com alegria, mas não há aquele completo, uma alegria completa. Por quê? Porque está fazendo na carne, está fazendo pelo seu próprio esforço, e o Senhor não dá a mínima para a carne. Ele quer ver-nos fazendo pelo Espírito. Amém, meus irmãos? E aqui nós vemos então que manifestou o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando nós vencemos a carne, o Senhor nos capacita para grandes vitórias pela frente. Você crê nisso? Amém, meus irmãos? Fala assim, quando eu venço a carne, o Senhor se manifesta para vencer grandes batalhas. Amém, meu irmão? Então hoje, em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, nós vamos sair de Gilgal, vamos continuar a nossa caminhada, meu irmão. Chega de Gilgal, chega de ficar ali. É momento de realmente nós, matarmos a nossa carne. E eu quero agora também deixar claro o seguinte. Nós sabemos que, trazendo a nossa realidade, usando a palavra de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que tudo que aconteceu lá na antiga aliança é apenas sombra do que é revelado para nós hoje. Você crê nisso? Então Deus estava mostrando lá nesse manifestar dele aquilo que ele tem para nós como igreja. E o Senhor espera que a gente, dê um passo para frente e que a gente realmente venha circuncidar a nossa carne, que a gente venha tirar o prepúcio, que a gente venha arrancar. Pastor, eu tenho que matar minha carne? Não, meu filho. Aquilo que é da nossa carne, que nos leva a pecar, isso tem que ser eliminado, e o Senhor nos capacita a eliminar. Amém? Aquilo que é da nossa carne, que é dom natural, capacidade que o próprio Senhor nos dá, nós temos que vencer pelo Espírito. Está dando para entender, meu irmão? Vamos fazer uma comparação. O próprio Senhor nos coloca que a igreja é o corpo de Cristo. Amém, meu irmão? Na bênção. Então eu quero dizer o seguinte, o corpo de Cristo, nós vamos fazer mais uma vez a comparação, alusão ao corpo humano. O corpo humano tem vários órgãos, e todos os órgãos são aí capacitados para que o corpo todo funcione da melhor forma possível. E o maior órgão que nós temos, você sabe qual é? A pele. Ai, pastor, eu acho que é a perna. Ai, eu acho que é o pulmão. Tem outros levantando a mão. O meu é o estômago. Tem uns aí que o maior é o estômago mesmo. Já ultrapassou o limite. Mas mesmo assim, não ultrapassa a sua pele. Porque mesmo que o seu corpo cresça, a sua pele vai crescendo. Quem já faz regime sabe disso, né? A hora que você faz regime é uma beleza. Mas depois você precisa ver o que você vai fazer com a pele. Porque depois que você termina o regime, você fica parecendo aquele maracujá maduro. Cai tudo, enruga tudo. Então, meu irmão, entenda o seguinte, o que Deus está querendo falar conosco, que Ele não está querendo eliminar tudo aquilo que é da carne. Ele não está querendo arrancar aquilo que representa a pele, a proteção, aquilo que é o maior órgão do corpo. Ele não está querendo eliminar. Ele não pediu ao povo de Israel misericórdia. Olha, arranca a pele de todo mundo. Não, ele falou, tira o prepúcio, ou seja, é apenas uma pequena parte, mas uma pequena parte faz uma diferença no mundo espiritual, porque tirando uma pequena parte, principalmente para o homem, aí sim você sabe que você pode dominar o resto tudo, porque a carne milita contra o espírito, amém, meu irmão? E o que o Senhor quer de nós em Gilgal é vencer a carne, amém? Fala assim comigo, em Gilgal eu posso vencer a carne. Amém, meus irmãos? E é isso que nós vamos tomar posse hoje. Porque você só vai para o próximo passo na sua caminhada
a hora que você vencer a carne. O próximo passo, próximo local que eles foram, saíram de Gilgal, eles foram para Betel. E Betel simboliza, eu estarei falando, ensinando aqui, vencer o mundo. Porque você entra na casa de Deus, e casa de Deus não é templo. Vocês lembram que eu já expliquei a respeito disso? Amém, meus irmãos? A casa de Deus é a presença, é o manifestar de Deus. E você consegue vencer o mundo quando você realmente entra em Betel. Mas você só vai para Betel depois de sair de Gilgal. Então, meu irmão, você só sai de Gilgal quando você realmente vencer e realmente tiver vitória sobre a sua carne. E não é sobre somente o seu pecado, pois o Espírito Santo te capacita a vencer o pecado, porém o mesmo Espírito te capacita a vencer os teus dons naturais, que muitas vezes te levam a errar na sua caminhada. Não adianta cantar bem, não adianta falar bem, não adianta você ter um ótimo estudo, não adianta você ter isso, aquilo, você ter ser doutor nisso, doutor aquilo, se você não tiver um domínio sobre a sua carne, de nada adianta essas coisas. Então o Senhor espera de todos nós que a gente venha sair de Gilgal. Amém? Cutuca o seu irmão, ao seu lado, fala assim: sai de Gilgal, meu filho. Agora fala: vença a carne, meu irmão. Vamos falar, tem gente com vergonha e fala: vença a carne, meu irmão. Aí já tem um irmãozinho olhando de cara feia. Eu venci a minha carne, eu não tenho pecado, não. Meu irmão, primeiro que o pecado sempre está ao redor, ao derredor, rugindo como leão, é o próprio inimigo. Amém, meus irmãos? Mas o que o Senhor está falando e esperando em nós é que a gente venha vencer a nossa carne nos dons naturais, naquilo que Deus nos capacita, aquilo que Ele nos dá de modo natural. Isso também é vencer a carne. E o Senhor vai usar, e eu declaro isso, e nessa igreja, muita gente aqui que tem dons naturais, para que o Senhor venha te usar como canal de bênçãos para muitas vidas. E você não está usando, meu irmão, porque você está indo na carne. Bifão puro. Aproveitando o ensejo aí do período. Carne fraca. Achando que está abafando. Carne com papelão, com bicho e etc. E achando que está abafando. Não, meus irmãos, o Senhor espera que a gente vença a carne. É isso que Deus quer de nós. E isso que é sair de Gilgal. Se você for ver, o povo de Israel saiu de Gilgal, eles foram para Betel. E eu quero dizer o seguinte: depois você lá em casa, dá uma olhadinha aí, vê lá na Bíblia. Aqueles que ficaram em Gilgal morreram. Aqueles que ficaram em Gilgal foram vencidos pelo inimigo. E se você acha que a sua carne, o seu conhecimento, a sua capacidade humana é muita coisa, meu irmão, toma cuidado, porque isso é ficar em Gilgal. E ficar em Gilgal é ser vencido pelo inimigo. Em Gilgal é momento de você, eu e todos nós realmente mortificarmos a nossa carne, tomarmos o domínio sobre ela e avançarmos e chegarmos em Betel. Aí sim, aí vem outra batalha, que é vencer o mundo, que eu vou falar mais para frente. Só para você ter uma ideia, para nós encerrarmos. A pastora Márcia já está dando aviso, ela está ali. Ali quer dizer que eu tenho mais 20 minutos, né? Não? Tem mais nada. Aí é zero. Aí rapidinho então, o que aconteceu em Gilgal? Muitas coisas interessantes aconteceram em Gilgal. Eu vou pegar alguns exemplos aqui para nós entendermos que Deus é Deus. Ele mostra na sua palavra, e tudo que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no espiritual. Só para você ter uma ideia, foi em Gilgal que Samuel, o profeta do Senhor, foi até Saul para falar com ele que Deus o repreendia, porque ele tinha segurado coisas do inimigo, que Deus mandou arrancar tudo. E o que aconteceu? A carne. Porque Saul achou, o famoso achômetro, que pelo fato de ser rei e ter conhecimento, ele estava abafando em segurar algumas coisas, segurar alguns animais, uma capa bonita e etc. E ali em Gilgal, ele foi tratado. Ali em Gilgal, a famosa sentença que nós conhecemos, que está lá em 2 Samuel, o Senhor não tem prazer em holocaustos, em gordura de carneiros, a não ser que obedeça a sua palavra. Amém, meus irmãos? Para você ter uma ideia, mais uma coisinha rapidinho aqui para antes de encerrarmos. Foi em Gilgal também que, de repente,
Os profetas, da escola de profetas de Samuel, ali em Gilgal, eles começaram a fazer um grande ensopado, fazendo ali algo para matar a fome de todos aqueles profetas, e trouxeram também as primícias ao Senhor, mas nada de primícia, nada podia estabelecer aquilo que Deus tinha para aquele povo. E ali, de uma maneira, usando o conhecimento humano, eles achavam que já tinham domínio de todas as coisas, eram profetas de Deus, homens ungidos do Senhor, e saíram e pegaram algumas ervas para dar aquele temperinho especial naquele guisado. E de repente um grita: a morte na panela. Foi em Gilgal que Deus levantou Eliseu e fez com que jogasse farinha. Joga farinha em nome do Senhor, porque em Gilgal o domínio da carne não pode prevalecer. O conhecimento humano não vale nada. Aqueles homens, eu vou fazer aqui eu gosto de fazer um exemplo assim. Aqueles profetas do Senhor, eles tinham a plena certeza que estavam fazendo o melhor ensopado para Eliseu. Eles tinham já ganhado o prêmio do Masterchef, achando que estava abafando. Aí de repente, no finalzinho do guisado, eles pegam uma erva lá, pica bonitinho, joga lá. E o profeta grita: a morte na panela. Foi em Gilgal que Deus moveu e tirou daqueles homens que estavam aprendendo, caminhando na palavra do Senhor, achando que tinham o domínio, porque já sabiam cozinhar. Tem muita gente, vamos trazer agora para o princípio de Deus. Não é a questão de cozido no natural, mas sim apresentar o alimento espiritual. Deus estava falando para aqueles homens: olha, eu não preciso do seu conhecimento espiritual para trazer alimento para esse povo. Eu quero que vocês realmente dominem a carne, que vocês vençam a carne. Vocês estão em Gilgal e vocês precisam vencer a carne. Amém, meu irmão? Fala assim: eu vou vencer a carne pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Fica em pé, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, pode subir. Porque depois nós vamos ver Betel vencer o mundo, Jericó vencer as astutas ciladas do inimigo. E depois nós vamos até o Jordão para realmente entender o que é vencer a morte e ter vida e vida em abundância. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração nesse momento.